Inclusive, eu tava lendo um livro sobre teste unitário. O que é teste unitário? Tá bom. O que é um teste, Caio? Existem vários tipos de teste que você trabalha aí dentro de uma empresa, tá bom? Se você tá fazendo, por exemplo, código, né? Então você como desenvolvedor, né? Não tô falando agora de um QA, você como desenvolvedor, tá fazendo um código, você vai fazer lá suas funções, seus métodos. Eu não sei muito bem qual o seu nível de desenvolvimento, né? Mas você tá criando um método, por exemplo, um método de soma. Então, um método que, se você coloca dois números, ele vai somar esses dois números e vai dar a resposta desses dois números. O teste unitário vai fazer um caso de teste, né, de teste unitário, dentro desse método, garantindo que a resposta que o método está dando está correta. Então, você vai literalmente codar uma automaçãozinha ali de teste unitário que vai testar a unidade do seu código, que é a função. Isso é algo realizado pelos desenvolvedores. Inclusive, é justamente essa discussão aqui, né? Porque tem muita gente que, por se chamar teste unitário, acha que isso é por causa do QA, né? Acha que é o QA que tem que desenvolver isso. Então, é o que eu disse, né? Não precisa sentir medo em relação a isso, porque realmente você não precisa, como QA, necessariamente trabalhar com teste unitário. Se você um dia quiser trabalhar com teste unitário, ótimo, mas entenda também que isso não é tão comum no mercado, independente de como tá as coisas assim nas empresas. É muito improvável que você vai fazer um teste unitário como QA, né? E galera, isso é uma coisa tão real, e eu vou explicar pra vocês, tá? Ó, atualmente eu tô trabalhando pra uma empresa de Nova York, e galera, teste unitário é algo que às vezes até essas empresas, né, no caso é uma empresa relativamente grande que eu trabalho, né, ela é mundial e ela tem mais de 1.000 funcionários, e mesmo assim existem projetos que talvez não tenham testes unitários. Isso é uma das coisas que eu vou olhar primeiro quando eu tô entrando numa empresa. Tô bom, e você? Eu também tô bom, Gabriel. Também tô bom. Então, uma coisa legal para entender sobre isso é que, poxa, é uma empresa super grande, uma empresa muito bem estruturada, ela tem muita coisa relacionada à qualidade, porque tem outros QAs, né? Mas mesmo assim existiam repositórios no time que eu fui colocado, né, para poder aprender um pouco mais sobre, que não tinham teste unitário. E essa é uma das primeiras coisas que eu, como QA, vou lá ver. Por quê? Primeiro, para começar, não sou eu que vou ter que tomar conta disso, eu só preciso criar a iniciativa, né? Óbvio, você vai ter que tomar conta, ver se a iniciativa tá indo bem, se o time tá conseguindo criar os testes unitários, se eles estão fazendo isso corretamente. Mas tirando isso, eu não vou precisar ficar codando teste unitário pro código inteiro. Eu só tô criando essa iniciativa para que o time siga. E considerando isso, tá? E considerando o time seguir a gente nesses casos, isso te dá até mesmo um posicionamento até meio de liderança sobre aquela iniciativa. Não necessariamente sobre o time, mas sobre aquela iniciativa. É um trabalho a mais que você tá pegando para você mesmo que você não tá fazendo nada, mas é uma coisa que todo repositório, seja uma empresa grande, pequena, vai ter problema com normalmente, tá? Se não tiver, ótimo, perfeito, o time já está correndo atrás disso e isso é muito bom. Mas a maioria das vezes, tá? 90% das vezes você vai encontrar aí um time, um projeto que ele vai precisar de teste unitário para ser adicionado, tá bom? É muito comum. É muito comum, inclusive é ótimo porque todo gerente de desenvolvimento adora que você olhe para isso. Tem tudo a ver com qualidade, né? Então é muito importante olhar para isso também. O Wilde falou: existe uma métrica ideal para a cobertura de teste unitário? Vi que existem alguns artigos que comentam sobre o tema. Ótima pergunta, Wilde. As métricas que você vai seguir normalmente para teste unitário são focadas mais em cobertura mesmo, né? Obviamente, né? Existem coberturas e coberturas, mas o ideal é que você tenha um teste unitário que realmente esteja testando as funções, né? Esteja fazendo o teste unitário de forma correta, porque é muito comum você ter, tipo, testes unitários que às vezes não testam nada, então é por isso que você, como que é legal você dar uma olhadinha na pasta de teste unitário, para ver se eles estão testando bonitinho, né? Mas tirando isso, eu acho que, assim, um código com uma cobertura de teste, um código considerando um sistema grande, com uma cobertura de teste, falso positivo, exatamente, perfeito, Hilde, é exatamente isso. Os testes, eles podem dar falso positivo e isso é terrível. Então, uma cobertura legal de um projeto grande, um projeto que já não inicial, né? O inicial, na minha opinião, um projeto que você está criando MVP, ele tem que ser 100% cobertura. Se não 100%, 90% perto de 100%. Agora, um projeto grande, se ele já tiver de 70%, 80% de cobertura de teste, né? Considerando que os testes estão fazendo o seu trabalho corretamente, isso já é uma métrica incrível para sua empresa, tá bom? No caso, para o seu projeto. E óbvio, depende do tamanho do projeto, depende da idade do projeto, depende até mesmo da tecnologia do projeto. Então é o que eu sempre falo. Você, como QA, tem que saber customizar cada situação, né? O que eu quero dizer com customizar é agir de uma forma para cada situação. A Kelly falou aqui: SonarQube ajuda teste unitário nesse quesito de cobertura?
Ótima pergunta, Kelly. Muito boa pergunta, tá? E eu vou te explicar o porquê que essa pergunta foi tão boa. Porque falar sobre ferramentas de monitoramento, principalmente quando a gente está dizendo aí em entrevista, é muito bom, tá? Então, para quem não sabe, o SonarQube ele é uma ferramenta de monitoramento de código, que você consegue utilizar o SonarQube para monitorar a cobertura de testes. E com isso, não só isso, né? Você consegue monitorar a cobertura de testes unitários do código, como também ele vai te dizer se o código tem, por exemplo, se o código ele não foi bem desenvolvido, se ele tem algum tipo de fraqueza ali no meio, ou algum tipo até mesmo de performance, ele consegue notar. É duplicidade de código, então isso é muito bom também, que ele às vezes encontra códigos que fazem exatamente a mesma coisa e estão em dois momentos diferentes no código, e isso é ruim pro código, né, porque é mais coisa para testar, sendo que você já tem uma coisa pronta. Então, o SonarQube, ele ajuda demais isso, ele te ajuda a monitorar, ele vai te criar as métricas para você. Mas ele não vai ajudar o teste unitário, ele vai ajudar a monitorar o teste unitário para te dar você, né, que é QA, munição para falar assim, ó, galera, a gente precisa aumentar essa cobertura. Você vê lá que a cobertura tá em 40%, você fala, gente, vamos tentar aumentar a cobertura e a nossa meta é de 90%. Como vamos chegar até 90%? Aí a gente vai criar uma estratégia, né? É muito interessante que você crie uma estratégia de teste unitário que seja confortável para o time. Também não vai falar assim, ah, não, semana que vem vamos estar em 80%. Não, isso é uma coisa que demora. Então, por exemplo, cada sprint, vamos tentar aumentar uma porcentagem de 10%, ou uma porcentagem de 5% de teste unitário, pelo menos, né? Vamos tentar. Às vezes existe um tipo de sprint que acontece muito, que se chamam as sprints. Como que fala? São as sprints de débito técnico. Isso pode acontecer, isso acontece em alguns times, né? Em algumas empresas eles têm esse tipo de sprint, que é literalmente ali 2 semanas, o tempo da sprint que for, que você trabalha fazendo o débito técnico. E você pode considerar aí essa falta de teste unitário um débito técnico e ajudar ainda por cima no crescimento aí dos testes unitários do seu sistema, tá bom? Entendam que o tópico teste unitário, às vezes a gente banaliza como QA, né? A gente banaliza, a gente fala, não é meu trabalho, eu não preciso fazer isso, não é da minha conta, mas é da sua conta sim, porque a quantidade de teste unitário que tem no código é um problema seu também, porque faz parte da qualidade. Testes automatizados, tá, galera? Mas o teste unitário, ele é um teste automatizado? Ele pode ser e não pode ser um teste automatizado, tá? Isso é legal vocês saberem. Você consegue testar fazer um teste unitário, né, manualmente, é só você ir lá e testar se a funcionalidade, né, se a função, se o método que você criou no código está funcionando. Mas é muita loucura, porque só para vocês entenderem, a quantidade de casos de teste, né, de testes unitários, vai de milhar, entendeu? É de 1.000, 2.000, 3.000, dependendo do tamanho do sistema, dependendo da quantidade de teste unitário que você tem, chega a 10.000. Tá? E o da hora do teste unitário é que ele testa ali o código, né? Você garante que o código ele tá funcionando legal. E além disso, ele roda muito rápido, ele roda em segundos, né? Óbvio, tem lugares que vai ter teste unitário que tá demorando 20 minutos para rodar. Inclusive, na antiga empresa que eu tava trabalhando, isso era uma das coisas que eu tava tentando mudar. Mas testes unitários devem rodar em, assim, 1 minuto, 2. Mesmo se ele tem uma quantidade absurda. Porque eles são muito rápidos, eles deveriam ser muito rápidos, tá? Se eles não estão muito rápidos, provavelmente, tá? Muito provavelmente, vai ter teste integrado ali no meio do teste unitário. E o que é o teste integrado? Meu teste unitário ele tá batendo numa API para trazer uma informação para responder esse teste. Não, cara. Isso não é teste unitário, tá bom? Não é teste unitário. Isso daí já é teste de integração. Você está se integrando com uma API que não tem nada a ver com aquela funcionalidade, tá bom? Muito importante vocês se lembrarem disso.